Fala galera, tudo bem? Que hoje eu vou no canal do Palmeiras. Hoje isso aqui vai postar o pós-jogo do Palmeiras 1-0 Grêmio lá no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Brasileirão. Bom, o Palmeiras hoje foi escalado com Everton no gol, lateral direito Giai, Gomes, Fux, lateral esquerdo Piquerez. Volante, hoje a gente tem uma alteração, a gente foi com o Emiliano. Segundo volante, de novo, o Evangelista. Meia, Maurício. Ponta direita, o Facundo. Ponta esquerda, o Luigi. Acho que o Abel quis dar uma chance pra ele, né? Ele vem da base, é um bom jogador até. Centroavante, Vitor Roque. Bom, o que a gente pode falar desse jogo que foi muito ruim, né? Na verdade, esse jogo foi horrível, terrível assistir. Mas o Palmeiras ganhou o primeiro tempo. Até os 20 minutos, o Palmeiras foi muito bem. Inclusive, logo nos primeiros minutos achou um gol. Achou não, né? Foi um gol bem construído, mas tô falando, conseguiu fazer o gol. Uma triangulação do Vitor Roque, ele acha o Maurício no meio da área. Ele gira e escora pro Facundo. O Facundo faz um golaço. Acaba que a gente ganha de 1-0 por esse gol, né? Depois o time vai continuando atacando, mas vai diminuindo a intensidade, diminuindo. Até no segundo tempo ficar um marasmo completo. O Grêmio não conseguia fazer nada, o Palmeiras também não. Não ficava nisso. Como eu falei, o Facundo fez golaço, mas hoje jogou bastante coisa também, hein? Mas ainda assim, acho que é um bom jogador, acho que pode agregar pra gente. Bom, segundo tempo, a gente começou um pouquinho melhor, mas logo depois começou a desgraça de novo. Time lento, time não conseguindo fazer muita coisa, e aí veio as primeiras alterações. Ele tira o Luigi e põe o Ramon Sousa, tira o Maurício, coloca o Veiga, tira o Vitor Roque, põe o Flaco, o Facundo terminou justo, o Vitor Roque põe o Flaco. As primeiras alterações, na verdade, foram essas mesmo, né? Depois de um tempo, o time continua a mesma coisa. O Grêmio assustando um pouquinho mais, né, agora. Depois da alteração que eles tiveram, acho que o time melhorou um pouco do Grêmio. Eles começaram a assustar um pouco mais. O Palmeiras criando, mas não conseguindo fazer nada. Um pouco depois, a gente tem a substituição do Evangelista pelo Hannibal. O Abel tentando... acho que enquanto não tem o substituto do camisa 8, meio que vai ser isso, né? Se o Evangelista não jogar como 8, vai acabar entrando o Hannibal ficando 2 volantes. Ambos não jogaram tão bem assim como segundo volante. Acho que o Evangelista não é um jogador de nível titular do Palmeiras, e o Hannibal como segundo volante não me agrada muito. Acho que ele tem que ser um mordedor mesmo, primeiro volante, marcador. Não tanto um criador, né? Assim, ele sai jogando bem atrás, mas eu não sei lá na frente ele conseguiu repetir isso. Bom, o Palmeiras continua tentando, mas não achando muita coisa. No final, ele tira o Facundo para dar chance pro Riquelme, estreia dele no profissional. Acho que entrou meio afoito, errou umas coisas bestas. O Palmeiras toda hora conseguia, por exemplo, agora nesse finalzinho principalmente, conseguia contra-ataque, porque o Grêmio se jogou pra frente. Conseguia contra-ataque, errava coisa besta. O jogador errava a força do passe. O Veiga teve uma hora também que o Sousa deu uma bola boa pra ele, furou a bola. É triste de ver, mas acontece, né? Infelizmente, o time tava morto, acho que acharam que já tava ganho, foram meio na preguiça, acho que essa é a verdade. A gente quase toma um empate no último segundo, né? Mas acredito que o principal foi isso. Um jogo ruim, não tem muito o que falar, não teve praticamente nada. O Palmeiras criou algumas chances, perdeu muita chance, perdeu a chance de criar chance, como eu falei. Os primeiros 20 minutos foi muito bom, mas o restante foi muito ruim. Então eu não sei se a gente pode levar em consideração isso como uma coisa boa, né? Não sei se a gente pode ter esperança com esses primeiros 20 minutos. O próximo jogo é contra o Corinthians pela Copa do Brasil lá. É um jogo difícil na quarta-feira. Espero que a gente vá com o time titular, né? Sem, por exemplo, o Luigi na ponta. Não por nada, não que eu acho o Luigi ruim. Mas é que comece que o Luigi não é ponta, né? Ele joga de centroavante, jogou sempre. Sempre que entrou foi de centroavante, segundo atacante por ali. Hoje tentou forçar ele um pouco na ponta. Até que não foi tão mal, mas também não é posição. Claramente você vê que não é a posição dele. Eu espero que ele meta o Ramon Sousa por ali na esquerda. Na direita, não vejo outra opção não ser o Facundo, né? Ataque, eu espero que ele comece com o Vitor Roque, que também fez um bom jogo hoje. Ajudou bastante na criação, principalmente naqueles 20 minutos que eu falei primeiro. É um jogador que eu acho que é muito bom. Tem tudo pra ser muito importante pro Palmeiras. Meio de campo, não preciso nem falar os três, né? Infelizmente tem que ser o Evangelista, não vai ter outro, vai chegar outro. O Maurício e o Hannibal clareza, né? Que a zaga acho que mais ou menos é a desse jogo. Acho que com isso talvez a gente consiga vencer o Corinthians. Sem invenção, né? Se o time jogar sem ter medo também, que é uma coisa importante. Porque normalmente quando a gente vai pra lá, a gente sempre joga com medo nos últimos jogos, né? Não só pra lá, mas sempre que a gente vai pegar um time grande, na verdade, seja em casa, seja fora de casa, ou um jogo que seja grande,
o Palmeiras acaba indo com a fraldinha cheia, vai com medo e a gente acaba tomando, né? Aí vira aquela várzea do final pra tentar virar, pra tentar empatar. Segundo jogo, isso aconteceu desde, principalmente, acho que ano passado, né? 2023 também a gente acabou focando bastante nos jogos decisivos, mas não tanto. Ano passado a gente caiu nas oitavas das 2 competições de mata-mata e a gente perdeu todos os jogos. Perdeu barra empatou, quase todos os jogos do G6 que a gente teve aqui. Times importantes, times fortes. Perdeu pro Corinthians lá, meio que salvou eles, né? E acho que isso é o principal que eu posso falar. O Palmeiras tem um pouco de medo. Sempre que tá nesses jogos grandes, ele acaba dando uma pipocada. Vamos ver se esse ano a gente tem uma história diferente. A gente perdeu pro Corinthians também no Paulista, né? Justamente por isso, por ter medo do jogo grande. A gente perdeu pro Cruzeiro por causa disso. A gente começou meio baqueado, a gente tomou os 2 gols logo no primeiro minuto. Pro Flamengo, tudo bem que teve o pênalti, que eu acho que não foi pênalti. Mas ainda assim, o time foi com uma postura meio covarde, podia ter se soltado muito mais. Contra o Chelsea, mesma coisa. E vamos ver o que vai acontecer agora, né? Contra o Chelsea, acho que também perderia, na verdade, né? Mesmo se tivesse soltado. Acho que se fosse pra prorrogação, mesmo que fosse pra prorrogação, ou mesmo que tivesse começado completamente diferente, não seria diferente o resultado. O Chelsea é um time muito forte, foi campeão, né? Antigamente eu achava que o Palmeiras ia ganhar, tinha essa certeza praticamente. O Palmeiras ia ganhar se jogasse certo, mas acho que isso também vem um pouco da vontade, né? Nosso coração. Pensando friamente com a razão, acredito que não tinha muito o que fazer naquele jogo. Que a gente fez, não o nosso melhor, a gente podia ter jogado mais bola, mas era inevitável ali. Bom, hoje eu acabei falando umas coisas a mais, porque realmente o jogo não teve muita coisa pra comentar, o jogo tava muito ruim. Quero agradecer aí quem assistiu. Muito obrigado aí, até mais, avante palestra, até quarta.